Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é Cristiane Vaz, secretária adjunta do Procon de Mato Grosso. Cristiane, seja muito bem-vinda ao Repórter MT. Muito obrigada. E o assunto de hoje do nosso bate-papo é aquilo que permeia a realidade ali da nossa sociedade, que é planos, serviços de telefonia e planos de internet. A gente ainda tem muitas dúvidas sobre isso, prestação de serviço, contratos, fidelização. Então, hoje é para a gente esclarecer um pouco dessas questões. E para começar, Cristiane, quais são as informações principais que devem constar obrigatoriamente nos contratos de telefonia, planos de internet, aquelas que não podem faltar mesmo? É importante quando o consumidor ele vai fazer esse tipo de contratação, que ele, primeira coisa, que ele verifique como funciona esse serviço na região que ele mora, por exemplo, porque não raras vezes nós sabemos de empresas que têm uma limitação técnica. Sim. Então você pode estar contratando uma internet via cabo, mas que não funciona na sua residência. Então é importante fazer esse levantamento. Ou quando o consumidor entra em contato com a empresa, que ele já faça essa indagação. Se aquela empresa ela tem tecnologia e estrutura para atender aquela residência, aquele imóvel, né? Sim. Segunda coisa, ele tem que saber o que ele está contratando. Então é importante que ele adeque, seja em velocidade, o que ele realmente precisa, se ele faz uso de internet para jogos, se ele faz uso para baixar filme. Por quê? Senão ele pode contratar um serviço e que a necessidade dele não está de acordo com o contrato que ele firmou. Ele precisa de mais velocidade, ele precisa de um contrato mais amplo. Então é importante que o consumidor se acautele nesse sentido. E assim, aproveitando que a gente está falando disso, de se atentar, como que o consumidor pode se atentar também para não cair em propagandas enganosas, aquelas promoções estratosféricas que você pensa, meu Deus, eu preciso dela, e depois descobre que não é bem assim? Então, é importante também que o consumidor saiba que, independente da proposta, do anúncio por parte da empresa, essas contratações, elas geralmente são feitas por telefone, pela própria internet. E o Código de Defesa do Consumidor, ele garante ao consumidor o direito de arrependimento. Então, o consumidor, ele tem 7 dias para se arrepender. Certo. Então, nesse caso, o ideal é que o consumidor, ele faça a contratação, ele experimente, né, o produto, o serviço que ele está contratando, mas se ainda assim, naqueles primeiros dias funcionou maravilhosamente bem, e após esses 7 dias ele passou a ter problemas, é importante que o consumidor ele tenha o hábito de registrar as reclamações, né? Não adianta ele só ficar insatisfeito. Sim. Ele precisa fazer o registro dessa demanda e anotar protocolo. Então, entrei em contato com a empresa e falei, olha, o que eu estou recebendo está diferente do que me foi ofertado. A velocidade que está chegando, ela não está de acordo com aquilo que eu contratei. Esses testes de velocidade, hoje é muito simples de fazer. Sim. Qualquer celular faz. Então, o primeiro ponto é esse. Porque se a empresa ofertou um serviço, né, te vendeu algo, mas não está te entregando aquilo que foi contratado, você pode pedir a rescisão do contrato. Mesmo depois dos 7 dias de teste? Mesmo depois dos 7 dias, exatamente. Por quê? Porque você não está recebendo o que foi ofertado. E a oferta vincula o contrato. Então, outra coisa, se estava tudo aquilo que vincula a oferta, o ideal é que o consumidor, ele guarde isso. Sim. Então, se eu recebi um panfleto, né, hoje é muito comum as empresas ainda chegarem em um determinado bairro, aí ela sai distribuindo aqueles panfletos, aí ela está te ofertando uma velocidade, você guarda aquilo para ver se de fato o produto é aquele mesmo que você está contratando. Não está chegando.
o serviço não é esse, né? O modem que me foi ofertado não corresponde ao do panfleto. Aí você pode solicitar até a rescisão. Você vai abrir as reclamações inicialmente direto com a empresa, pedir reparo, pedir assistência, não resolveu? Rescisão. Tá certo. E leva também essas documentações, tudo isso no PROCON. O ideal é, se precisar levar isso para um embate administrativo, criar uma demanda administrativa para solucionar, o importante é que o consumidor tenha as provas da oferta, e ele vai ter isso como? Se ele guardou o panfleto, se ele printou a oferta, a publicidade que estava no site. Né? Tudo isso serve e isso serve não apenas para a internet, isso serve para qualquer contratação. Né? A oferta vincula o contrato. Então é importante, principalmente promoção. Né? Então, assim, tudo que é promocional, a gente deve aproveitar quando pode, mas você tem que se acautelar um pouco mais, para que você garanta que aquela promoção efetivamente vai acontecer, será nos moldes que foi ofertado. E Cristiane, até falando em ofertas, vamos supor que eu tenha contratado um produto, um serviço, seja de telefonia, seja de internet, mas aí eu reparei que na primeira cobrança ou nas demais começou a vir valores indevidos, valores que não condizem com aquela contratação. O que o consumidor pode fazer a partir dele que ele identificou esses erros? Isso é muito comum. Algumas empresas, até para driblarem a cobrança e o pagamento de alguns impostos, elas te vendem um pacote de serviços em um valor R$ 79,90, por exemplo. E aí você está contratando a sua internet por R$ 79,90. Mas quando você vai ver na descrição dos produtos ou dos serviços que foram contratados, ali você vai identificar menção de serviços que você nunca contratou. E aí quando você reclama, a empresa vem e diz, não, mas olha, nós fechamos pelo valor de R$ 79,90. Né? Isso aí é um grande engodo, porque você não fechou só o valor, você também fez a escolha do serviço que estava sendo contratado. E aí você descobre na fatura que o serviço de fato tem um custo menor do que o efetivamente contratado. Porque ali na hora que eles fazem a descrição do serviço, vai ter serviços que você nunca contratou. Mas por quê? Isso é uma forma de driblar o pagamento de imposto. Entendi. E assim, depois que eu identifiquei que está vindo uma cobrança a mais, você novamente deve registrar a reclamação. Registro na empresa, espero que alguma coisa seja feita. Se não resolveu, dá andamento. A gente tem a plataforma consumidor.gov, é uma plataforma do governo federal, né, que todos os estados você pode registrar reclamação de qualquer lugar do Brasil. E todas as telefônicas estão ali. Então, assim, ela é muito eficiente porque, além de ela contemplar todas as empresas de telefonia, existe um prazo menor de resposta. Então, o fornecedor, ele tem um prazo de 10 dias após o registro da reclamação para fazer a primeira manifestação. E é uma plataforma bastante eficiente. As respostas são bem rápidas. Eu falo porque eu já usei a plataforma, precisei registrar uma demanda lá. Eles respondem, às vezes, mais rápido por dentro da plataforma do que propriamente se você fizesse um encaminhamento por fora, diretamente com a empresa. Nós temos essa percepção também. E o que eu percebo é que as equipes que trabalham, por exemplo, no saque, se você liga no saque e é atendido e fica com alguma pendência para que eles retornem depois, alguma coisa desse tipo, você vê que a pessoa que te atendeu não tem alçada para resolver a sua demanda naquele momento. E já quem trabalha nas respostas do consumidor.gov, já é específico. Dá para perceber que é uma equipe mais capacitada, com um pouco mais de autonomia de resolução. A gente percebe isso em quase todas as empresas. E assim, aproveitando que a gente tá falando dessas questões de problemas mesmo relacionados à prestação dos serviços, acontece muito também de você contratar um serviço e depois ele apresentar lentidão,
apresentar algum problema de funcionamento, coisas que não estavam previstas. Mas quando você também fecha o contrato daquele serviço, na maioria dos casos, para pegar um valor promocional, você faz a fidelização. Na maioria das vezes é aquele contrato, né, de que você tem que se manter ali firme junto à empresa por 12 meses. Aí, colocando nessa situação, Cristiane, em que você contratou o produto, tá tendo problemas, tá com um péssimo funcionamento, mas o contrato tá firmado por 12 meses. Eu posso rescindir esse contrato sem ser cobrado multa em cima disso? A fidelização, ela impõe que o consumidor ele tenha algum tipo de ganho, né? Então, Sim. assim, seja na contratação de um serviço de banda larga, de internet, ou até do aparelho Sim. telefônico, aparelho de celular. Para que esse contrato de fidelização ele tenha validade jurídica, necessariamente ali ele tem que demonstrar que esse consumidor ele teve algum tipo de ganho para que ele se mantenha fidelizado. Então, ele comprou por um valor promocional e promocional de verdade, então ele pagou muito menos pelo aparelho para poder se manter fidelizado, ou no caso da internet, essa fidelização, para que ela possa ser exigida, necessariamente a empresa tem que entregar o serviço para o qual ela se propôs. Sim. Então, a má prestação do serviço, que seria essa questão do sinal que cai, da lentidão, e é por isso que é importante ter protocolos, porque quando o consumidor ele vai reclamar, por exemplo, no Procon, e ele leva lá 3 protocolos, e diz, eu entrei em contato tal dia, eu entrei em contato tal dia, eu entrei em contato tal dia. Eu já entrei em contato 3 vezes e a empresa não consegue resolver o meu problema. Ou ela não tentou resolver o meu problema. Ela foi desidiosa, ela não se importou porque ela pensa que ela está garantida por um contrato de fidelização. Isso não é real. O contrato de fidelização, ele só tem validade se ele estiver entregando. Primeiro, ele tem que entregar algo para o consumidor que seria vantajoso no momento da contratação. Sim. Então, é isso que faz com que a fidelidade seja permitida. Durante muitos anos, isso foi uma discussão nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, no Poder Judiciário, porque todas as telefônicas, especialmente, trabalhavam com fidelização. Sim. Entendeu? Então, você não conseguia contratar um plano se não fosse por fidelização. Eles nem te colocavam essa opção. Você quer ou não quer fidelizar? É como se você não pudesse ser um consumidor que tivesse liberdade, né? Sim. Porque você tinha que Ficou ficar preso ali. Exatamente. Agora não. Então, assim, isso está pacificado. A fidelização, ela, em regra, ela é proibida. Quando que ela é permitida? Quando existe uma vantagem ao consumidor. Então, o consumidor, ele aceita ficar fidelizado porque ele ao invés de pagar R$ 79 por mês, ele vai pagar R$ 69. Certo. E ele aceitou. Então, ele teve um ganho financeiro, ele achou que era importante, mas, por outro lado, o serviço também tem que ser prestado nos moldes que foi contratado. Sim, e se não for prestado de acordo com o que foi contratado, Ele abertura pode. de protocolos, solicitando a rescisão e não vai ser obrigado a pagar multa por isso. Exatamente. E assim, e se mesmo assim a operadora, a prestadora de serviço insistir no pagamento daquela multa, o que o consumidor pode fazer naquele momento? Ele deve registrar uma reclamação na Anatel. É importante que o consumidor mato-grossense aprenda a registrar reclamações nas agências reguladoras. Por quê? O Procon, ele é eficiente, Sim. porém, as agências reguladoras, elas são autônomas. Então, é importante levar ao conhecimento de quem faz a regulação dessa área que existem esse tipo de irregularidade. Porque, como eu te falei, a fidelização, ela não é a regra, ela é a exceção. Sim. Então, registra a reclamação na agência reguladora e registra a reclamação
no Procon, no consumidor.gov. E eu já posso entrar com um processo direto nesse caso, processar a empresa ou não? Então, é esperar a avaliação? Como é que funciona? Isso daí... Porque o pensamento não funcionou o processo. De vestibular. Na verdade, o consumidor, o cidadão, ele tem o direito de ação. Então, assim, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, todo cidadão que se sente lesado por qualquer razão, por qualquer motivo, ele tem direito de ingressar judicialmente com a sua demanda e questionar o que ele precisa questionar ali. Porém, hoje o Poder Judiciário, até por conta do número de demandas, de processos, eles têm a figura hoje, eles exigem, alguns juízes exigem que esse consumidor, principalmente na área do consumidor, que ele faça demonstração, que ele comprove que ele tentou resolver diretamente com a empresa ou através do Procon, uma demanda administrativa. Então, ele quer que você demonstre que houve essa tentativa de resolução e houve uma resistência por parte da empresa de resolver o que precisava resolver. Entendi. Não é o meu entendimento, mas infelizmente muitos consumidores vêm sendo barrados no Poder Judiciário sob essa alegação. Você não tentou resolver isso administrativamente. Entendi. Então você vai para o Procon e depois, não resolvendo lá, você volta aqui. E assim, a gente citou o caso de má prestação de serviço, mas num contexto geral, de fidelização de contrato, que eu não estou mais satisfeita, ou então eu não quero mais. Comecei com aquele contrato, passou 4, 5 meses, não gostei do produto, não quero mais. Mas aí a empresa está prestando o serviço que foi estabelecido pelo contrato. Eu ainda assim posso decidir rescindir esse contrato de fidelização de 12 meses. Nesse caso, eu sou implicado com a multa ou também é diferente? Você pode, sim, solicitar a rescisão, porém o contrato que existe entre vocês, sim, ele é um contrato legal. Então, para você pedir a isenção da multa, necessariamente a empresa tem que estar violando, infringindo algo que foi pactuado. Se a empresa está prestando um bom serviço e você não quer mais, aí entra a responsabilidade do consumidor, sim, né? Então, olha, você contratou, então você tem o direito, sim, de rescindir, porém, existe uma multa. Agora, outro ponto que a gente precisa analisar nesses casos é se essa multa que é devida, ela não é abusiva. Perfeito. Né? Ela pode ser uma multa devida. Olha, faltam 6 meses para finalizar o seu contrato. E essa multa está fixada em qual valor? Eu não posso pagar 6 meses. 6 meses é cumprir o contrato. Não tem muito então, sentido. O valor dessa multa, ele também tem que ser razoável. Entendi. Né? E isso também é objeto de análise do Procon. Tá certo. E, Cristiane, já se encaminhando para o finalzinho da nossa entrevista, ainda pensando nesse caso da prestação de serviço, em uma situação hipotética, vamos supor que o meu serviço de telefonia ou de internet tenha sido interrompido por um período, cerca de horas, ou então por dias. Surgiu essa interrupção. O consumidor, o cliente, ele pode ser compensado por essa interrupção? Por exemplo, vamos supor que eu pague um valor mensal, eu tenho uma mensalidade ali de R$80, mas eu fiquei horas ou alguns dias com o meu serviço interrompido. Essa mensalidade, mesmo sendo estabelecida, ela pode ser abatida, pode ser descontado? Como que é? Com certeza, e é por isso que eu falei também do registro de protocolos. Todas as vezes que o consumidor tiver o serviço prejudicado por má prestação de serviços, ele tem direito ao abatimento proporcional. Então, se eu fiquei sem TV a cabo, né? Contratei uma TV a cabo e durante 4 dias fiquei sem sinal. Quando minha fatura chegar, eu vou ser cobrada, eu devo ser cobrada apenas por 26 dias, porque 4 o serviço não foi prestado. A mesma coisa para telefone. Olha, ou então o sinal até chegou, mas chegou
precário, chegou prejudicado. Se eu registrei a reclamação, a empresa tem que fazer essa compensação financeira. E a gente falou também durante a entrevista, Cristiane, da questão de fazer abertura de protocolos na empresa com as devidas reclamações, que isso ali também serve como um apoio, né, para o cliente, para o consumidor, e até, se for o caso, entrar no PROCON, precisar desses documentos. Mas vamos supor que eu tentei fazer esse contato com a empresa e a empresa não me deu resposta, não me deu respaldo, não me deu retorno, o atendimento ao cliente... No saque, é muito comum. Isso, não consegui falar no saque, o atendimento ao cliente não resolveu o meu problema. Você vai ter, talvez você tenha os protocolos, se houve um mínimo de atendimento, ou talvez você não tenha porque você não conseguiu o contato. O que fazer nesse caso? Eu vou direto para o PROCON? Eu passo por outro caminho? Não. Nesse caso, você vai registrar na Anatel e vai dizer, olha, a Telefônica tal não disponibiliza um contato, um canal eficiente, né, de contato. E aí você também vai registrar sua demanda no PROCON. E além da reclamação em si, que seja má prestação de serviço, isso também vai ser objeto de reclamação. Você pode inclusive fazer uma denúncia para nossa fiscalização. Olha, o saque da empresa tal não funciona. Porque aí a nossa fiscalização, que faz o monitoramento do mercado, vai fazer uma ação exclusiva para fazer esse diagnóstico, né? Olha, o saque da Telefônica tal não está funcionando. Ninguém consegue falar, entendeu? Porque isso é uma infração grave. Entendi. E por último, em quais situações, não se tem muito a ver com a realidade do PROCON, quais são as situações em que o consumidor, o cliente, ele pode processar uma empresa de telefone ou de serviços de internet por problemas com a prestação daquele serviço? Quais são as situações mais comuns em que o processo cabe naqueles casos? Hoje, o que nós mais temos de demanda é cobrança indevida. Então, o consumidor, ele registra muitas reclamações no sentido de que ele contratou um pacote de serviços por R$80 e 3 meses depois, né, sem uma justificativa plausível, até porque esses contratos eles só podem ser reajustados a cada ano, né? Então, se eu firmei um contrato, esse contrato só vai ser reajustado daqui a um ano. Sim. Então, antes desse tempo, existe um reajuste. Então, isso é motivo de registro de reclamação no PROCON. Então, é cobrança indevida ou serviços que foram lançados e não foram contratados, ou má prestação de serviço mesmo. A qualidade da telefonia em Mato Grosso é muito ruim. Entendeu? Aí eu não estou falando de empresa, não. Eu estou falando de telefonia. Todas as empresas de telefonia hoje em Mato Grosso não estão prestando um serviço ainda de excelência. Nós temos registro de reclamação de todas. E, Cristiane, queria te agradecer pela presença aqui no Repórter MT mais uma vez, por ter esclarecido essas dúvidas, essas questões, ter deixado um alerta também para o pessoal que nos assiste em casa. Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição. E assim, chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima! Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais!